Beleza. Boa tarde a todos que compareceram aí para a nossa reunião aberta de formação do Parque Sintec. O tema de hoje é Educação Ambiental e Cidadania, vivências como ferramentas de ensino e suas transversalidades. A gente está tendo a participação especial aí da Ariane Carvalho, né? Ela trouxe uma apresentação bem interessante aí para ser o pontapé inicial aí da nossa discussão, né? Que está linkada com a reunião passada, né? Que foi apresentada pela Daiane. E aí, depois da apresentação dela, a gente abre para falas, né? Então, vocês podem se inscrever, a inscrição é no chat, né? É só inscrever o próprio nome no chat e depois a gente chama pela ordem dos inscritos para fazer as intervenções, né? Para a gente discutir. E, e aí, como orientação básica, a gente sugere que quem quiser falar de vários temas, a gente sugere que se inscreva mais de uma vez. Em vez de se inscrever uma vez e tentar falar sobre 15 assuntos, porque depois fica. Porque senão a pessoa seguinte tenta falar sobre os 15 assuntos e mais outros 5, né? Aí fica menos fluida a discussão. Mas não tem limite de inscrição, então a gente sugere que se inscreva mais de uma vez. Mas é isso. Então, eu passo a palavra para a Ariane fazer a apresentação dela. Obrigado, Luca. Boa tarde a todas, todos e todes. Obrigado à equipe do Educativo, né, pelo convite. Uma responsabilidade também fazer a apresentação após da DAI. Mas vamos lá, eu sou Ariane Carvalho, eu sou educadora não formal do SESC São Paulo. Atualmente eu estou na unidade de registro no interior de São Paulo. Sou formada em Ciências Ambientais pela Unifesp e iniciei agora o curso de especialização pela Faculdade Latino-Americana em Cultura e Educação. E essa é a minha área de atuação, a educação não formal, e dentro dessas transversalidades de diferentes linguagens, mas como uma pessoa também da academia, eu trago um pouco dessas discussões sobre esses pontos de intersecção, né, da educação formal com a educação não formal e como elas se complementam. Então, como já foi falado antes, a Daiane fez a apresentação anterior à minha, né, há 15 dias atrás, que ela trouxe essa perspectiva do ensino formal dentro das legislações de ensino, apresentou para a gente uma cronologia bastante importante para entender como esse entendimento da educação ambiental ela foi se consolidando ao longo do tempo até os dias de hoje, e que não é ainda algo estático, né, imutável, que não muda, não tem as suas alterações ao longo do tempo. E eu trago uma apresentação mais como educadora não formal, e eu dispenso um pouco essa questão mais de definições e conteúdos muito técnicos, até porque a gente teve a oportunidade de acompanhar isso com a apresentação da Daiane, e aí eu convido, né, quem ainda não teve a oportunidade, não pôde participar do encontro que ela fez a apresentação, ainda pode ver essa apresentação no YouTube do parque, né. Então, eu trago um pouco só nesse início, né, um pouco desse conceito, então alguns conceitos a gente não consegue fugir, apesar de eu não gostar muito, mas para a gente poder dialogar mesmo, que esse momento seja um ponto de reflexão sobre a nossa forma de ensino mesmo, né, relacionado à educação ambiental. Então, a primeira pergunta é o que é educação ambiental? Ao longo da minha apresentação, em alguns momentos, se vocês quiserem interagir, fazer comentários no chat, eu vou tentar acompanhar aqui e fiquem abertos para isso também, né, para interagindo, não ficar só falando aqui sozinha também, que esse momento de interação é importante. Então, pensar a educação ambiental, ela não é um conceito fechado, né, um conceito
ele é trazido a educação ambiental, o conceito de educação ambiental, a definição, né, como muitas pessoas gostam de utilizar esse termo, ela é trazida de diversas formas e por muitas pesquisas, né, e por muitos pesquisadores, educadores que vão se debruçando sobre esse tema. E eu trouxe algumas definições que eu considero potentes e também trago algumas críticas sobre elas, nesse recorte de diferentes definições que nós temos. Então, a gente começa primeiro com a definição que é trazida como foi apresentado no outro encontro, que é a partir da lei que fomenta, né, que estabelece a educação ambiental, né, que, vamos dizer, coloca ali nos parâmetros legais, que é a lei número 9.795, né, que é a lei de educação ambiental. Então, ela traz que a educação ambiental entende-se como os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem os valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Essa é a definição que a lei nos traz, né, lá em 1999, se eu não me engano. Tem o autor, essa é a definição que é trazida a partir do Tratado de Educação Ambiental, do documento que foi desenvolvido a partir da Rio 92, então, que considera a educação ambiental para uma sustentabilidade equitativa, é um processo de aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as formas de vida. Tal educação afirma valores e ações que contribuem para a transformação humana e social e para a preservação ecológica. Ela estimula a formação de sociedades socialmente justas e ecologicamente equilibradas, que conservam entre si relações de interdependência e diversidade. Isto requer responsabilidade individual e coletiva em níveis local, nacional e planetário. Então, a gente vai percebendo que a legislação ela sempre traz um texto um pouco mais conciso, mais objetivo e mais direcionado, e a Rio 92, ela parte de diversos diálogos que vão construindo a partir dessa conferência, e vão percebendo outras questões que atravessam a educação ambiental, né? O motivo, a razão, a importância da educação ambiental, que é pensar na igualdade, na equidade e no sistema como um todo, não só como a legislação traz, que é pensando unicamente para o bem-estar humano, porque quando a gente fala da conservação do meio ambiente, pensando apenas na qualidade de vida e sustentabilidade, a gente traz uma perspectiva mais antropocêntrica da importância da educação ambiental. Então, a gente tem outros autores que vão trazendo essas definições, né? Essa é uma definição mais longa, também trazida por Loureiro, que ele esteve no Ministério do Meio Ambiente no início dos anos 2000. Em 2001, ele traz uma reflexão sobre essa definição do que é educação ambiental. Então, ele coloca lá, educação ambiental é uma perspectiva que inscreve e dinamiza na própria educação, formada nas relações estabelecidas entre as múltiplas tendências pedagógicas e do ambientalismo, que tem no ambiente e na natureza categorias centrais identitárias. Neste posicionamento, a objetivação ambiental se justifica tão somente à medida que serve para destacar dimensões esquecidas historicamente pelo fazer educativo, no que se refere ao entendimento da vida e da natureza, e para revelar ou denunciar as dicotomias da modernidade capitalista do paradigma analítico linear, não dialético, que separa a atividade econômica ou outra da totalidade social, sociedade, natureza, mente, corpo, matéria, espírito, razão e emoção. Eu gosto muito dessa definição que o Loureiro traz, desse entendimento, né, dessa compreensão da educação ambiental, porque ele vai colocando outros elementos que compõem a nossa sociedade, que nos compõem dentro desse ambiente. E aí, mais para frente, eu vou trazer um pouquinho dessa discussão, mas ele vai ampliando esse olhar para a educação ambiental e, sobretudo, ele vai colocando isso cada vez mais para dentro do fazer educativo, né? Não só
como algo separado, né, a educação formal como algo à parte, a educação, mas como algo que faz parte desse processo educativo. E Quintas também traz essa definição de educação ambiental, e aí a gente vai pensando também um pouco nessas conceituações de educação ambiental, que ela parte muito mais de um interesse centralizado na vida humana do que no ambiente como um todo. Então, ele fala que a educação ambiental deve proporcionar as condições para o desenvolvimento das capacidades necessárias para que grupos sociais em diferentes contextos socioambientais do país intervenham de modo qualificado tanto na gestão do uso dos recursos ambientais, quanto na concepção e aplicação de decisões que afetam a qualidade do ambiente, seja físico, natural ou construído, ou seja, educação ambiental como instrumento de participação e controle social na gestão ambiental pública. Eu tenho algumas preocupações com esses conceitos que ele traz, sobretudo usar o termo de controle social, né? Eu não gosto muito, enquanto educadora, desse termo. Eu acho que a educação ambiental ela não direciona a um controle social, mas de uma relação social que pensa pelo uso dos recursos e pela preservação de forma harmônica entre ser humano e natureza. E aí eu trago um pouco para a gente pensar a partir dessas definições e dessas reflexões sobre o que é educação ambiental, que não é um processo imutável, como eu disse, né? A gente pode, a partir daí, tirar outras compreensões e outras formas de pensar essa educação ambiental, porque o ambiente ele é diverso, ele é dinâmico e ele se manifesta e ele se organiza de diferentes formas. Então, a gente também precisa pensar, a sociedade também vive em diferentes contextos sociais, históricos, enfim, diferentes formas de se constituir. Então, a gente não pode pensar a educação ambiental de uma forma linear. Então, é preciso que também se repense todos esse entendimento que é colocado do que é educação ambiental. E a partir daí, eu proponho para a gente refletir, para pensar o que é educação ambiental nesse contexto, a gente precisa primeiro entender o que a gente entende como ambiente. E aí eu vou tentar olhar aqui pelo chat, e eu gostaria que vocês me dissessem em uma ou duas palavras para vocês o que vocês entendem quando vocês olham para essas imagens, o que vocês veem em comum a essas três imagens. O que vocês veem em comum, que uma palavra ou duas palavras, uma frase, enfim, que defina essas imagens. E aí vocês podem colocar aqui no chat, que eu vou olhar aqui também para vocês interagindo comigo, para eu não ficar falando sozinha. Elas se movem, calor e energia, organização, onde a vida acontece, orgânico. Mais alguém? Equilíbrio, energia, calor, sistema, lugar e água, relação direta com os humanos, vida. Tem um pouco de tudo que vocês colocaram, e eu penso muito para a gente refletir, e isso a gente vai discutindo ao longo, porque eu venho trazer dessa perspectiva da educação formal e não formal, né? E a gente tem um pensamento, a gente acaba polarizando muito o nosso pensamento, né? Polarizando, colocando de um lado a educação não formal e do outro lado a educação formal, e sobretudo, quando a gente fala na perspectiva da ciência e entender que a ciência é algo
que se dissocia de outras formas de ensino, e aí eu vou trazer um pouco para a gente refletir que não se dissocia, né? Quando eu trouxe essas imagens que eu coloquei e que eu trago como reflexão, e eu não coloco aqui para vocês como algo dado, como uma certeza, mas como uma reflexão, eu olho para essas imagens e eu vejo sistemas. Sistemas, sobretudo sistemas funcionais. E eles são funcionais porque eles são compostos de outros diversos elementos, fatores, organismos, enfim, células, que compõem e fazem com que esses sistemas sejam funcionais. Então, a gente pensar que a gente tem o nosso sistema solar, que é o nosso macrosistema, né, o macrosistema do qual nós estamos inseridos num sistema que é um planeta, que ele tem diversos elementos que estão interagindo entre si e que eles são funcionais, e o nosso próprio corpo. O nosso próprio corpo, ele é um sistema, e ele também é um ambiente. Então, quando a gente pensa em ambiente, a gente pensa num ambiente que tem diversos elementos interagindo e ele abriga diversos outros microsistemas. Então, a gente olha para essas imagens, nosso corpo ele é um sistema e nós estamos inseridos em outros diversos sistemas que vão se ampliando do macro para o micro, do micro, na verdade, vai se ampliando do micro para o macro, né? Nós somos um microsistema dentro dentro do nosso planeta. E estamos inseridos em outros sistemas. Se a gente olhar em São Paulo, nós estamos inseridos, principalmente na região mais da capital e grande parte do território paulista, a gente tem ali um sistema Mata Atlântica. E nós temos outros sistemas dentro do Brasil. O Brasil está dentro de um outro sistema, que é o sistema terrestre, enfim. Então, pensar um pouco nessa perspectiva de entender esses sistemas e entender que nós fazemos parte desse sistema. Então, eu começo a refletir sobre o ambiente e refletir sobre a educação ambiental, entendendo que nós fazemos parte de um sistema. E aí a gente começa a dialogar e pensar sobre a educação ambiental a partir de algo que está relacionado à nossa própria existência, à nossa própria dinâmica de vida, e não apenas como algo à parte, e nem sobre uma perspectiva que a educação ambiental ela é só conservadora ou preservacionista, né, que traz um livro que eu gosto muito, que traz muito dessas discussões, que é o mito moderno da natureza intocada, né, que o ser humano ele vive de um lado, a natureza vive do outro. Nós somos um organismo vivo, nós somos animais e nós estamos inseridos e fazemos parte desse sistema. Então, aqui para mostrar um pouco desse sistema e como que nós funcionamos muito similar à natureza, aquilo que a gente tanto vem ao longo desse processo de evolução da sociedade humana, se distanciando, mas a gente funciona muito similar, né? As nossas estruturas orgânicas, físicas e moleculares, elas dialogam muito, elas estão ali o tempo todo relacionada à natureza. A nossa forma de organização, ela é uma forma de organização natural. Então, eu gosto muito dessas imagens, né, que trazem essa organização dos nossos sistemas, sistema nervoso, sistema sanguíneo, sistema pulmonar, que está relacionado também com a forma como os vegetais, os rios, a natureza, ela vai se desenvolvendo ali também, se organizando. E eu gosto bastante dessas imagens, porque ela também traz essa transversalidade do pensar como a natureza se desenvolve, né? Essas imagens, elas também são pensadas e olhadas não só na perspectiva ambiental, né? Ela também é trazida numa perspectiva, as pessoas de exatas, né? Quem é da área de exatas vai... eu não coloquei a legenda dessa imagem propositalmente, de pensar como a natureza ela vai se organizando e como isso vai se relacionando com tantas outras diferentes áreas do ensino, né? Como que a gente vem, como as áreas do ensino a gente separa, mas ela não está
dissociada das questões ambientais. O pessoal da matemática vai saber me dizer, né? Alguém olha para essa imagem, lembra de alguma parte da matemática que estuda essas organizações? Pessoal da matemática, das exatas, pode me ajudar aqui com essas imagens. Exatamente, essa imagem aqui, ela é trazida pelos estudos dos fractais, né? Essas imagens, ela foi tirada do site sobre os fractais, e ela fala sobre esses padrões geométricos que não são lineares, e que é observado a partir de muitas estruturas da natureza. E que trazem sua eficiência também no seu sistema de vida, no seu sistema de reprodução, de existência, enfim. Então, a natureza está o tempo todo dialogando com as diferentes áreas do ensino e com as diferentes ciências. Eu gosto muito de provocar, quando a gente fala sobre uma perspectiva da ciência muito separada, que a ciência ela surge a partir de entender mesmo a nossa sociedade, né? A gente tem as ciências humanas, que vai dialogar sobre perspectivas históricas, sobre perspectivas sociais, políticas, enfim, e as ciências exatas, que a ciência, eu falo como uma pessoa que veio da exatas, né? Eu cheguei a cursar matemática, eu flerto muito com as exatas, e a gente acaba dissociando muito essas áreas, né? O ensino formal, ele fragmenta essas áreas, e a educação ambiental, ela nos traz essa desfragmentação, e aí eu também vou dialogando um pouquinho mais com vocês sobre isso. Então, é para trazer um pouquinho aqui de entender mesmo que a gente é um sistema organizado, é um sistema funcional, e nós fazemos parte desse sistema. Então, eu repito várias vezes, né, que a educação ambiental, ela precisa trazer a nós a percepção de que fazemos parte desse sistema, que somos parte desse sistema e não algo à parte da natureza, algo à parte desse sistema natural. Então, quando a gente pensa o ambiente, se a gente for pesquisar, olhar definições breves sobre o que é meio ambiente, a gente vai trazer esse entendimento de fatores, né, dessas interações desses fatores físicos, biológicos e químicos que estão ali interagindo, que formam o meio ambiente. Mas quando a gente fala na perspectiva de nós, seres humanos, a gente ainda acrescenta ali outros fatores, essa constituinte do ambiente, né, que é o fator cultural, social, econômico, que também vai dizer como que a gente está interagindo nesse sistema, que vai determinar as nossas interações nesse sistema e as modificações que a gente faz nesse sistema. E aí, para a gente começar também pensar um pouco, a refletir sobre o ensino formal e não formal, eu queria falar um pouco de alguns entendimentos que eu trago a partir das minhas experiências na área educativa, que são alguns mitos da educação ambiental. E aí eu vou trazendo essas reflexões, mas para a gente construir e pensar mesmo junto sobre o que é a educação ambiental e como ela se relaciona, essas vivências, né, essas transversalidades, como elas se dão tanto no campo do ensino formal e não formal, e como elas se complementam. Então, eu trago alguns mitos, por exemplo, a primeira questão é conscientizar. Eu não gosto muito desse termo conscientizar para a educação ambiental, porque traz muito a ideia de que nós não temos consciência de algo. Nós temos consciência. E a gente não. E uma coisa que o Paulo Freire traz muito é que ninguém conscientiza ninguém, né? A conscientização, ela surge a partir de um processo
de interação entre a teoria e a prática, né, que é essa construção do conhecimento, a prática e a vivência daquilo, e aí você constrói de forma coletiva essa consciência. Então, e aí você desenvolve numa percepção tanto individual quanto coletiva, mas ela parte de uma construção coletiva, onde essa teoria e essa prática, elas interagem. Então, eu não gosto do termo que a gente usa, que a educação ambiental, ela tem o objetivo de conscientizar, não exatamente, né? Na verdade, a educação ambiental, ela traz uma perspectiva de construir valores e reflexões para que a partir daí a conscientização ela seja construída, mas ela não é necessariamente um objetivo direto da educação ambiental, porque senão a gente adota a concepção de que nós não temos essa consciência. Transformar comportamento, e aí eu acho que isso também interage com essa questão da conscientização. A educação ambiental, quando ela é pensada para mudar o comportamento, para transformar o comportamento, ela se torna algo mecânico. Ela fica numa perspectiva de você, na verdade, vamos se dizer, eu não sei nem se é o termo muito adequado, mas eu vejo como um sistema mais de você doutrinar um comportamento e uma coisa mais mecânica do que algo de fato efetivo, pensando em âmbito ambiental e social na educação. Então, a educação ela não tem que transformar o comportamento. A educação ambiental ela precisa trazer a reflexão sobre as nossas atitudes, sobre o nosso pensar, sobre os nossos valores e sobre as nossas questões, o nosso entendimento ético sobre a nossa relação com o ambiente, com o ambiente e o ambiente geral, né? Não falo só o ambiente natural, porque o ser humano fez as transformações no ambiente, ele interferiu, a gente tem o ambiente construído, né, que é esse ambiente antrópico, mas ele não deixa de fazer parte desse ambiente, porque a gente ainda utiliza dos recursos ambientais, a gente depende desses ambientes naturais, ainda que mais distantes, e não ali dentro do nosso campo visual direto, mas a gente depende da existência desses espaços, para que essa dinâmica continue existindo, para que essa relação com o ambiente no qual nós estamos continue existindo, porque a gente precisa diretamente desses recursos, até para a elaboração desses espaços construídos pelo homem, como as grandes cidades, enfim. A educação ambiental só funciona com criança. É muito comum a gente ouvir isso, né? Quem trabalha com educação ambiental ouve isso constantemente, né? A educação serve só para as crianças, porque o adulto já foi educado, o adulto ele já tem as suas manias, ele já tem o seu vício, ele já tem, ele não muda, né? É como se a gente chegasse na fase adulta e a gente tornasse os nossos conhecimentos eles entrassem em inércia, né? A gente ficasse estático, e não é isso que acontece, né? A gente está em diversos processos de amadurecimento, de construção, de conhecimento, de reflexão, de mudanças e de transformações internas e externas. Então, a gente não pode pensar que algo só funcione para determinadas idades, né? Todos nós, ao longo da vida, temos essa habilidade e essa capacidade de refletir e de construir formas de conhecimento. Então, a educação ambiental ela não é funcional apenas para a criança. A educação ambiental ela é funcional a todas as pessoas, e a gente precisa refletir, talvez, como que a gente está realizando essa educação ambiental. A gente sempre ouve muito que a educação ambiental é um dos maiores desafios da área da sustentabilidade, da área ambiental. E eu vejo que o desafio não é a educação ambiental, mas é como essa educação ambiental é entendida e proposta dentro dos espaços educativos, dentro dos processos educativos. Outro mito que eu entendo muito sobre a educação ambiental é que é essa questão das leis. A gente tem muito essa ideia de que as leis elas precisam existir para poder as pessoas entenderem. A gente parece que entra muito
naquela ideia da penalidade, do educar pela penalidade, né? Então, eu elaboro uma legislação, eu elaboro penalidades dentro dessa legislação, e as pessoas que não acatam, elas vão ser punidas, então as pessoas vão se educar porque elas não querem ser punidas. E isso não é uma educação, né? Na verdade, você está determinando uma escolha de penalidade ou não, e a pessoa ela não necessariamente vai estar compreendendo aquilo que ela está fazendo ou porque ela está fazendo, a não ser pelo fato dela estar sendo penalizada. E os processos educativos, eles não são eficientes, não são bons dentro desse sistema de penalidades. E existem inúmeras legislações, e ainda assim a gente tem inúmeros problemas com as questões ambientais, e essas leis, elas trazem muitas brechas para que elas não sejam, de fato, obedecidas. As legislações, elas não são acessíveis a todas as pessoas, então não é fácil ler uma legislação, compreender uma legislação. Então não é todo mundo que consegue ter acesso ou ter a leitura, a compreensão nesse tipo de texto. Então, são várias questões que envolvem a produção de uma legislação que não vai ser eficiente para uma educação ambiental e para uma educação como um todo. E não misturar política com educação. Isso é impossível. Não misturar política com educação, principalmente quando a gente fala de educação ambiental. Quando a gente fala de educação ambiental, a gente também está falando sobre os direitos de acesso a recursos, a um ambiente saudável, a recursos naturais de qualidade. E quando a gente fala de uma sociedade que nós temos hoje, de uma política capitalista, onde a gente está diante de muitas desigualdades sociais e que esses recursos eles não são distribuídos de forma igualitária, as pessoas na cadeia de consumo elas não estão consumindo de forma igualitária, são questões políticas e sociais e que elas não se dissociam da educação. Então, pensar a educação ambiental, ela não é só pensar a educação ambiental do meio ambiente, mas também pensar nós enquanto parte desse sistema, quanto parte desse ambiente, como organismos vivos desse ambiente, que nós também tenhamos o direito de interagir com segurança, qualidade e sustentabilidade com esse meio. Bom, então, a partir daqui, a gente pensar a educação ambiental. Então, eu não estou trazendo definições fechadas para vocês, porque a ideia é que a gente também pense e reflita sobre isso. Então, é pensar as formas dessa educação ambiental, né? Então, a gente vai refletindo o que vem a ser a educação ambiental e, a partir daí, como essa educação ambiental ela acontece nesse processo educativo que vem desde o momento que nós nascemos até nós morrermos, né? A gente está nesse processo educativo constante. Então, a gente tem dividido ali a educação formal e a educação não formal. A legislação, né, a Lei de Educação Ambiental, que eu apresentei no início, e também a Daiane, no outro encontro, fez uma explanação maior sobre a legislação, ela traz, né, a educação ambiental no ensino formal e traz a perspectiva da educação ambiental no ensino não formal. Então, no ensino formal, entende-se por educação ambiental na educação escolar desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensinos públicos e privados. A educação ambiental ela não é dada como uma disciplina, né? Como a lei de educação ambiental ela não define a educação ambiental como uma disciplina dentro dessa grade curricular, mas propõe que a educação ambiental seja inserida dentro das diferentes disciplinas da grade curricular. E a educação não formal, ela é uma educação ambiental não formal, as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e a sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente. Então, ela traz como atividades fora desse âmbito escolar, né, e que a gente pensa na sensibilização.
Mas aí fica um questionamento, né? Essa sensibilização, ela também não ocorre dentro da educação formal? Esse pensamento da coletividade, ela também não deveria acontecer dentro do âmbito formal? O autor, o Smith, ele traz uma definição do ensino não formal. Isso ele não está trazendo numa perspectiva apenas da educação ambiental, né? Ele está falando do ensino não formal e do ensino formal como um todo. Na definição que ele traz, basicamente ele fala da diferença entre a educação formal e não formal como uma forma estrutural, de uma estrutura física e de organização. Então, você tem uma estrutura definida, um espaço definido da educação formal, e ela tem ali a sua formação, a sua organização, né, que ela tem a sua hierarquia de ensino, ela tem uma cronologia para acontecer, então a gente vai lá desde da educação da primeira infância até a graduação, a pós-graduação, então a gente vai tendo isso dividido de forma cronológica, hierárquica e dentro de um sistema fechado. E a educação não formal, ela está fora desse sistema, ela está operando de forma separada desse sistema. Só que a gente começa a dialogar um pouco sobre essas intersecções, sobre a educação formal e não formal. A gente tem aqui duas definições que separam totalmente essa educação, e aí eu começo a trazer para vocês uma discussão que é sobre a importância dessa intersecção dessas duas formas de educação. A gente tem a educação formal e ela tem uma fragmentação desse ensino, né? A gente tem essas divisões do que a gente aprende e como a gente aprende a cada momento da nossa vida, né, dentro desse espaço cronológico, e a gente tem essas separações em disciplinas, em áreas, né? Então, a gente tem as ciências biológicas, as ciências humanas, as ciências exatas, e aí a gente vai também dentro desses três grupos separando em algumas disciplinas que podem ou não se complementar ao longo desse processo. E a educação formal, a educação não formal, ela não tem essa separação. Ela acontece de forma não exatamente solta, mas ela acontece de forma dinâmica. A autora, tem uma autora que ela chama Glória, eu não sei pronunciar, desculpa sobre o nome dela, mas eu disponibilizo o texto dela para vocês, é Glória Gont, se eu não me engano. Ela fala sobre educação não formal, no mesmo ano da Lei de Educação Ambiental, que ela já discute que a educação não formal ela está para além dos espaços, ela é uma educação que ela está muito relacionada à cultura, às nossas vivências. Então, a educação, e eu trago um pouco da minha experiência e do meu entendimento da educação não formal, é que ela desfragmenta todos esses ensinos, ela é inseparável. A gente, para pensar a educação não formal, a gente precisa dessa base do ensino formal, mas o ensino formal, ele também precisa dessa perspectiva das vivências e da experimentação proposta pela educação não formal, porque a educação não formal, ela propõe a partir de atividades dinâmicas, lúdicas e de vivências que faz com que todos esses conteúdos, né, que a gente vai aprendendo ao longo da nossa educação formal, eles se interagem e eles traçam a partir dessa vivência essa transversalidade. Então, a gente pensa a educação não formal. Essa foto, ela é uma atividade que foi realizada no SESC e que eu acompanhei, que ela é cianotipia das plantas. Não sei se todos já ouviram falar sobre a cianotipia. A cianotipia, ela é uma técnica fotográfica muito antiga, um dos primeiros processos fotográficos, que foi utilizado muitos por botânicos, né, para fazer essa identificação das plantas, trazer um pouco da morfologia das plantas. E essa foi uma atividade que nós realizamos com a ideia de envolver as pessoas que têm interesse por fotografia e por técnicas fotográficas, mas também para interagir ali com a morfologia das plantas. Então, essa é uma forma da gente trazer essa transversalidade de diferentes formas.
Então, trazer que a educação formal, não formal, desculpa, ela propõe essa vivência, então é você vivenciar tudo aquilo que você vai aprendendo ao longo da sua vida acadêmica, escolar, enfim, que você possa não só aprender a partir de uma sistematização desse ensino, mas que você possa vivenciar o funcionamento desse ensino, né? Quando a gente pensa, por exemplo, educação, ciências biológicas, ciências da natureza, a própria matemática, né? Como eu trouxe os exemplos dos fractais, que traz essa percepção do observar e trazer esse conhecimento que a gente fala, o conhecimento da sala de aula para o espaço de vivência e também levar essa vivência para os espaços de aula, para que o processo educativo ele não seja apenas o inserir conteúdo na mente e a gente ficar absorvendo conteúdos, mas entender e vivenciar esse conhecimento, né? A ciência vai se desenvolvendo muito ao longo do tempo. A gente sabe da importância que a ciência tem para nós, assim, em diversos campos desse desenvolvimento, evolução humana, de saúde, de alimentar, enfim, diversas áreas. E a gente pode trazer esses ensinamentos também para as nossas vivências. Pertencer, que é isso, né, que eu trouxe, a gente pertence a esse sistema, a gente pertence a essa funcionalidade desse sistema, e o experimentar. E aí a gente fala dos espaços educativos que propõe, né, a gente tem como hoje identificado, né, direcionado para a educação não formal, muitos espaços educativos, como os museus, o próprio Parque Sintec, né, apesar de ser um parque que está ligado a uma universidade, que pertence a uma universidade, ele é um espaço, ele é entendido como um espaço de educação não formal, museu, diferentes outras linguagens que a gente pode trazer, como espetáculos, shows, todas essas atividades que envolvem a cultura, o lazer, o próprio não fazer nada, que a gente fala também, que faz parte de um processo educativo e de educação não formal. Eles são importantes para esses processos e eles complementam a educação formal. Por isso que muitas instituições culturais, educativas como museus, como parques, como centros de pesquisas, eles trabalham hoje trazendo essa possibilidade dos grupos escolares poderem fazerem essas visitas, né, poderem participar desses espaços onde eles vão ter contato não só com o conteúdo totalmente sistematizado, mas a partir de uma experimentação, de uma questão visual, onde a gente também pensa nos nossos sentidos, né? Nós somos dotados de diversos sentidos, e a gente precisa experimentar a partir disso e não ficar só nesse processo de assimilação e de absorção, mas também de compreensão, de entendimento e de experiência, né? De experimentar as diferentes formas de ensino. E aí eu trago aqui, como eu falei para vocês, eu trago um pouco essa imagem. Essa imagem ela é do Laboratório Verde. No último encontro, a Dai trouxe um pouco da questão das hortas, né, nas escolas, como uma das ferramentas hoje mais utilizadas, né, como ferramentas de educação ambiental dentro das escolas. E aí a gente pensa onde a educação não formal, ela complementa a educação formal. Esses sistemas de hortas, essas atividades que elas foram levadas para dentro das escolas, ela parte de uma construção da educação não formal, e que vai entrando nesses espaços da educação formal como ferramentas pedagógicas. Então, a gente pensar que não é só uma questão estrutural, mas a forma como a gente trabalha diversas áreas do ensino, ela também pode adotar essas perspectivas da educação não formal, né? Mesmo, então a gente pode levar a educação formal, que aí é uma das críticas que a Glória Gon e eu também faço um pouco a definição de educação formal e não formal do Smith, que é não pensar a educação formal apenas como um espaço físico e uma organização totalmente estruturada, né? Ele vai para além disso,
Então, a gente entende que as ferramentas pedagógicas, as formas pedagógicas utilizadas na da educação não formal, elas podem se inserir nesses espaços de educação formal. Essa horta, por exemplo, eu não sei se vocês repararem nela, ela tem uma estrutura diferente do que a gente pensaria para uma educação ambiental com horta. E aí eu queria saber de vocês se vocês identificam essa característica diferente dessa horta, o que chama a atenção de vocês nesse espaço. Ela é uma escola, é uma horta, né, que foi um dos canteiros que foi de um projeto de uma escola municipal de Goiás. Os formatos dos canteiros são diversos. O que mais? Formas diversas, formas geométricas, sim, formas geométricas, porque essa horta, ela não, por incrível que pareça, que a gente muitas vezes surpreende, né, porque a gente espera que esse trabalho seja feito principalmente pelos professores da área de geografia, na área de ciências da natureza, biologia, enfim, que acaba sendo colocado sobre esses docentes, né, dessas áreas, essa responsabilidade por exercer a educação ambiental dentro desses espaços da educação formal. E esse projeto, na verdade, da horta, nessa escola, ela foi pensada como uma forma lúdica, como uma ferramenta pedagógica para ensinar geometria para os alunos e para as alunas. Então, ela é uma metodologia que ela vem da educação não formal, que ela vem na perspectiva da educação ambiental, mas ela foi trazida por uma professora da área de exatas, que pensou como que eles poderiam trabalhar a questão do ensino da matemática de forma lúdica. E as pessoas já têm muito, né? Quem é da exatas é que sabe como que as pessoas, quando você fala, nossa, eu estudei matemática, estudo matemática, física, química, quando você fala que é da exatas, as pessoas já têm um bloqueio, porque pensa nessa cria-se, né, essa fantasia de que a exatas ela é incompreensível e totalmente sistemática. E sim, a gente tem a exatas ali com as que é mais sistemática em alguns aspectos, mas ela não precisa ser o tempo todo. Ela não é só isso, né? E a matemática, a física, a química, ela explica e traz para a gente diversos entendimentos, né? Sobre os nossos sistemas, o funcionamento. Então, uma atividade de horta, ela pode trazer essa dimensão das ciências exatas, como a física, a matemática, ali trabalhando com a questão das figuras geométricas, trabalhando com as medidas, com espaços, com esse diálogo, a drenagem, por exemplo, né? A gente fala da drenagem do solo e todo mundo associa que isso é um conhecimento dado para as pessoas da área da biologia ou para as pessoas da área das ciências ambientais. E não, a questão da drenagem, por exemplo, a gente tem todo um processo de física, né? A gente, quem estudou o processo de drenagem na faculdade ou na escola, a gente vai ver que é totalmente um processo de ensino de física, né? A gente trabalha com a questão da física e com a questão da química ali, e que pouco vai dizer diretamente sobre a questão ambiental, mas quando a gente fala da educação ambiental, a gente interage em todas essas formas de conhecimento, da biologia, da química, da física, só que a gente não coloca isso de forma aberta e não se abre ainda para isso totalmente, né? O nosso sistema educativo não se abre para essas relações entre as diferentes formas do conhecimento, para as diferentes áreas do conhecimento. E a educação ambiental, ela propõe, então, voltando, né, aquele entendimento do que é educação ambiental, e a partir muito dessa reflexão da forma que se dá a educação ambiental no ensino não formal, ele propõe a gente pensar
nessas diferentes formas do ensino, dessas diferentes áreas do ensino, elas se relacionando entre si o tempo todo de forma muito dinâmica. E a proposta da educação não formal dialogar com a educação formal é que elas possam ter uma relação de colaboração, né? De que a educação não formal ela proponha essa desfragmentação do ensino e, ao mesmo tempo, o ensino traga esses conhecimentos para a educação não formal, porque também não dá para dizer que a educação formal ela não precisa da educação não formal. Hoje eu entendo, enquanto educadora, que vem da academia e hoje trabalha na educação não formal, que esses conhecimentos e essas formas de educação, elas são indissociáveis. Então, a gente pensar a educação ambiental, essas vivências ambientais e o ensino formal, né? Como que a gente pensa essa educação, essas vivências ambientais, então, pensar as vivências ambientais no ensino formal. Uma das coisas que a gente tende muito a pensar é que a dificuldade de levar o ensino da educação ambiental para dentro do ensino formal é que ou a gente não, muitas escolas têm dificuldade de levar os seus alunos para esses espaços, né, como foi também discutido isso no outro encontro, da dificuldade de muitas escolas conseguirem levar os seus estudantes para esses espaços de educação não formal, como atividades complementares, mas também ou pensar que porque a gente está numa grande metrópole e está muito distante de áreas verdes, é difícil levar essas vivências ambientais. Primeiro, a gente precisa desmistificar que o nosso ambiente, o meio ambiente, ele só está onde a natureza ela está preservada, e não. É claro que a gente tem ali o ambiente natural preservado e que precisa ser preservado e conservado de diferentes formas, e aí a gente também entra em outras discussões que são mais até políticas, enfim, sobre esses sistemas de conservação, mas a gente também pode abrir para discutir sobre isso. Mas não é só isso, né? O ambiente escolar, ele também é um ambiente, a gente precisa também dialogar sobre a educação ambiental que permeia esses espaços. Então, também levar essas vivências para os espaços da educação formal é importante. E outro ponto também que a gente fala muito é que por trazer muito essa sistematização hierárquica da educação formal, a gente propõe muito, quando trabalha nesses equipamentos de educação, equipamentos culturais, de ciências, que trabalham a educação não formal, a gente pensar também pelo lado do professor, do educador. Nesses espaços é importante que o professor e educador ele também se coloque nessas vivências, que ele se coloque nessa participação e nessa experimentação e nessa construção das percepções daquele ambiente junto com os estudantes. E não tá ali só como alguém que está tomando conta, né? Então, a gente também, quando propõe uma atividade nesses espaços não formais, a gente também propõe essas vivências para os educadores. Isso muito retomando as diversas dificuldades, e aí eu vou falando muito, porque a minha apresentação ela é muito complementar ao que a Daiane trouxe no outro encontro, e ela traz muito dessas dificuldades e que faz parte da vivência dela, das dificuldades e dos grandes obstáculos que os professores encontram na realização dessas ações e dessas atividades, né? Então, pensar também que a gente precisa propor essas vivências também para os educadores, para que os educadores também consigam trazer essas vivências também para o seu ambiente de trabalho, para o seu ambiente de ensino. Esse diagrama que eu apresento aqui para vocês, ele foi um diagrama proposto, né, pela Gabriela Rabelo e pela Stephanie Dávila. Eu fiz algumas modificações nele, porque também é isso, né, a gente vai coletando informações, pegando referências, mas a gente também vai colocando as nossas reflexões a partir disso, então ele não está 100% como elas propõem esse diagrama, mas elas propõem mais ou menos essa estrutura para dizer sobre essa questão do ensino não formal
e como ele contribui para o ensino formal, né? Como que a educação ambiental, a educação ambiental proposta a partir do ensino não formal, a partir dessas vivências e dessas experimentações, como que ela contribui para o ensino formal. Então, primeiro, a gente traz muito que o princípio básico da educação não formal é você sentir primeiro e depois você aprende. É como você, e aí para dar um exemplo bastante simples, é como você querer dizer querer falar para as crianças sobre o solo, por exemplo, a textura do solo. E aí você falar sobre a textura do solo, você primeiro colocar terra na mão dessa criança e ela sentir essas diferentes texturas, para depois você ensinar para ela o que é essas texturas e o que ela significa isso dentro para as plantas, para um ecossistema, o que isso vai mudar na vegetação, no tipo de vegetação, enfim. Mas isso é um exemplo muito simples, né? Isso é muito mais complexo se a gente for pensar em todo o processo educativo. Então, a ideia é que você possa sentir, experimentar primeiro e depois ir aprender sobre diversas áreas do ensino, né? Não só na questão ambiental. A socialização, a educação não formal, ela não parte de uma ideia do ensino individual, de você desenvolver ou ensinar as pessoas individualmente, né? Os estudantes individualmente ou as pessoas que estão ali participando, mas essas ações elas são propostas sempre em grupo, numa perspectiva de construção coletiva. Então, a educação não formal ela propõe essa socialização do conhecimento e do saber. Interesse pelas questões ambientais. Então, quando a criança, o adulto, o estudante, o acadêmico, enfim, quando ele experimenta, quando ele faz parte da realidade dele, ele começa a se interessar naturalmente pelo entendimento e por todas as questões ambientais que estão ali naquela dinâmica. E a gente precisa pensar muito que as pessoas elas têm realidades e vivências diferentes. Então, é muito difícil a gente querer usar aquele termo de conscientizar as pessoas, por exemplo, para as grandes queimadas que estão acontecendo na Amazônia, no Pantanal, enfim, com todas essas problemáticas que a gente vem enfrentando, se ela vive numa grande metrópole e aquilo não atravessa ela de forma direta. É muito difícil apenas você dizer para ela que é um problema se aquilo não reflete numa realidade direta. A gente sabe que reflete para o planeta, para o Brasil, para a América Latina, mas isso não atravessa, não tem a sensibilização e o interesse direto, porque isso não atravessa a realidade das pessoas. Então, quando a gente pensar a educação ambiental também, a gente precisa olhar para quem a gente está propondo essa educação ambiental e qual é a realidade dessas pessoas, né? A gente não vai falar sobre consumo da mesma forma para um grupo de estudantes que estuda numa escola particular, numa região de classe média, onde crianças de 7, 8 anos já têm seus iPods, os seus iPhones, e querer ensinar sobre consumo da mesma forma que você ensina uma criança que estuda numa escola pública e que tem questões sociais, que estão nas grandes periferias das cidades e que passam que vivenciam condições sociais da qual ela não tem, ela não exerce esse consumo. E aí a gente também acaba responsabilizando pessoas por essa educação ambiental, por essa mudança de comportamento que a gente tanto fala, sendo que são pessoas que não estão na mesma escala de consumo que a gente, que não consomem na mesma escala e na mesma oportunidade que outras pessoas. Então, é importante pensar nessa realidade. Então, a partir disso, a gente tem posturas mais éticas, porque se você tem essa construção a partir da nossa realidade, das nossas vivências, essas posturas mais éticas em relação ao ambiente, e aí eu não defino o que seria esse comportamento ético, né, mas a gente tem socialmente a construção de diversos valores éticos e que vai propor essa vivência coletiva social e ambiental de forma justa e harmônica.
Então, a desfragmentação dos conteúdos, então é aquilo que eu já falei um pouco antes, que é você propor, a educação não formal, ela propõe desfragmentar, né, esse ensino, esses diversos conteúdos que nós vamos aprendendo ao longo da vida, para que eles possam interagir entre si, a partir da nossa própria realidade, na nossa própria vivência. Transversalidades, então, a partir da desfragmentação, essa transversalidade ela é natural, ela acontece de forma natural, você conseguir relacionar, por exemplo, os ensinos de matemática com ensino de biologia, como, por exemplo, mostrar aquela horta com os canteiros elaborados para o ensino de geometria. Posturas questionadoras, então também questionar comportamentos, questionar a própria funcionalidade, né, desses diversos sistemas, conectar o cotidiano ao aprendizado, então a gente consegue conectar o nosso cotidiano, a nossa vivência, tanto dentro como fora dos espaços de ensino, com aquilo que a gente está aprendendo ao longo desse processo educativo. A construção de valores, que se relaciona muito com o que eu falei sobre posturas mais éticas, cultura e respeito ao patrimônio público e natural e de bem comum. Então, a gente desenvolve, né, a partir dos processos educativos, a gente vai desenvolvendo mesmo esse respeito, essa compreensão e da importância do respeito a esses patrimônios, né, tanto natural, como pensar um museu, e a gente vai falando muito sobre muito comportamento coletivo mesmo, né, por que determinados lugares acabam sofrendo mais desrespeitos ou são depredados, eu vou engasgar, desculpa, mas são desrespeitados de forma estrutural ou subjetiva, e outros espaços não. Então, isso também é como esses espaços e como esses ambientes, eles também se relacionam com a comunidade, com a sociedade. E a valorização da diversidade. E aqui eu falo não só da diversidade biológica, né, da diversidade ambiental, mas da diversidade humana, da diversidade de relações, nas diversidades sociais, e aí a gente pode ampliar isso para diversas etapas ali, processos da nossa vida, que trazem essa diversidade, e a gente tem um pensamento muito, né, de construir de uma forma linear, de uma forma hegemônica, o pensamento hegemônico, e a gente, e quando a gente pensa a educação não formal, a gente também pensa num processo de valorização dessa diversidade e da desconstrução desse pensamento hegemônico. Bom, essa é um pouco das sistematizações e das provocações que eu trago para falar um pouco sobre ensino formal e não formal, e sobre entender também educação ambiental nesses espaços e nessas formas de ensino. E não trago muitas coisas aqui como dadas, né, mas como uma provocação, como uma discussão, porque a gente também vai elaborando esses entendimentos de acordo com como eles vão acontecendo, tá? Então, quero abrir também para a gente conversar. Eu deixo algumas perguntas para a gente refletir também, né? Como que a educação ambiental ela se relaciona com o meu cotidiano, pensar que ela não precisa ser só esse processo sistematizado de ir lá ensinar. Quais espaços de educação não formal eu frequento, que eu vejo hoje que fazem parte da minha realidade, e quais são as minhas vivências ambientais, como elas colaboram com os meus conhecimentos formais e vice-versa, né? Como que eu consigo interagir com esse meu ensino formal e com o meu ensino não formal, e como que elas estão interagindo. Bom, gente, é isso, obrigado, e estamos abertos a conversas. E só respondendo rapidinho aqui algumas questões, sim, aquela outra foto, ela é do Encontro do Rio de Ribeirão, e essa aqui também é uma foto da casa lá de Iporanga, que foi barreada pelo pessoal de lá. Essas fotos, elas são minhas, né, essas fotos de plano de fundo, a maioria são minhas mesmo, então por isso que eu não coloquei legendas nela, nem créditos. Bom, gente, estou aberta aqui para conversarmos. Muito obrigado, Ariane, pela apresentação.
Eu vou só retomar um pouquinho a explicação de como funciona a inscrição, né? A partir de agora, a gente vai ter um debate, então, se você quiser fazer alguma pergunta, se você quiser fazer algum comentário, você pode escrever seu nome aqui no chat, e aí a gente vai fazer uma listinha, e aí a gente vai chamando essas pessoas para a gente debater um pouquinho. Só lembrando também, se vocês puderem preencher o formulário que a gente mandou aqui no chat, é de bastante ajuda para o projeto. A gente já tem algumas inscrições, então eu vou passar a palavra primeiro para o Donovan e depois a gente vai seguindo. Opa, e aí, pessoal, tudo bom? Bom, boa tarde a todos que estão síncronos com a gente e bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal que vai ver a gente no futuro aí do YouTube. Ariane, queria te parabenizar pela palestra maravilhosa, a temática super importante, nada melhor do que essa temática nesse mês de junho, que é tão especial para o meio ambiente, tem tantas datas comemorativas. Aliás, não percam as publicações do Parque Cientec no site, temos várias publicações especiais sobre essas temáticas. Mas aí eu queria falar assim, eu trabalho de perto com isso e acho que é uma das coisas mais gratificantes que a gente pode ter é poder trabalhar uma disciplina que o aluno, além de vivenciar o que a gente conta como educador, como professor, o que ele vai poder ler nos livros didáticos e matéria que a gente vai passar na lousa, é algo que ele pode viver, né? A gente pode levar ele, por exemplo, na atividade de trilha das mudanças climáticas globais, a gente leva os alunos ali para a Mata Atlântica do Parque Cientec. E lá ele pode viver, de fato, o que é a Mata Atlântica. Ele pode viver o que é a natureza, né? Ele pode se inserir ali dentro. Então, assim, isso é um privilégio enorme, né? O qual também a matemática e a física têm seus maravilhosos privilégios. Tem a sala de matemática e música, tem a sala da física lá no próprio Parque Cientec. Mas pensar que ele pode estar inserido num local de natureza, não é uma sala que o ser humano precisou montar, né? Então a gente pode ensinar sobre como o ambiente, o meio ambiente funciona, e a gente não precisa preparar a sala, a gente só precisa ir num local que esteja conservado, né? Uma unidade de conservação, por exemplo, na cidade de São Paulo, para conseguir mostrar o que é a natureza. Mas diante disso, e diante do desafio que é lidar com a educação ambiental, seja em espaços formais, não formais ou informais, eu queria saber de você, Ariane, como que você enxerga qual é a melhor forma da gente poder inserir a educação ambiental, que ela seja mais frequente e de fato concreta, porque apesar da gente prever que dá para trabalhar isso com os alunos, e lá no Parque Cientec a gente faz atividades maravilhosas, tem trilha Fontes do Ipiranga, ou trilha do Lago, enfim, a gente tem muitas atividades legais. Aliás, eu estou postando aqui no chat do Google Meet uma matéria que saiu no Jornal da USP sobre a trilha das mudanças climáticas globais, que tem uma versão virtual agora também no site do Parque Cientec. E por causa da pandemia não dá mais para fazer presencialmente nesse momento, mas dá para fazer virtual, né? Mas eu queria saber de você, Ariane, como que a gente consegue abordar isso com os alunos? Por exemplo, se a escola não tiver possibilidade de levar os alunos para um local de natureza, não puder fazer essa excursão, seja por motivos, no caso agora pandemia, ou seja por falta de recurso para transporte e por aí vai. Como que você enxerga que a gente poderia fazer isso? E completamente correlacionado com isso, eu queria saber de você, qual que você acha que é a melhor solução? Criar uma disciplina de educação ambiental, seja nas universidades, ou principalmente nas escolas de base, né, ensino fundamental e ensino médio, ou se, para ela não perder esse caráter tão transdisciplinar que ela já tem, né, ela é tão capilarizada nas outras disciplinas, que se criassem talvez módulos dentro de química, física, biologia, geografia, todas as disciplinas, criassem módulos para obrigatoriamente abordar a educação ambiental. E eu tenho a visão de que se a gente não conseguir abordar isso na escola, que é onde a gente pode formar melhor os cidadãos e sejam as pessoas futuramente acadêmicos ou não acadêmicos, mas eu acho que a melhor oportunidade da gente formar os novos cidadãos aí do futuro é na escola. Não sei se você discorda de mim.
porque além dos espaços informais, eu acho importante trazer educação ambiental para o espaço formal, né? Então eu queria saber de você, o que você acha melhor? Uma disciplina obrigatória de educação ambiental em todas as escolas, principalmente, vamos pensar nas públicas, ou que isso seja abordado em todas as disciplinas, mas que não tenha uma disciplina de educação ambiental? E já agradeço a tua resposta, viu? Muito obrigado, Ariane. Bom, obrigado pela pergunta. Eu acho que eu respondendo de trás para frente, eu já respondo as suas duas perguntas. Eu não concordo, assim, isso é um pensamento pessoal, né, enquanto educadora, a partir das minhas experiências, eu não concordo que a educação ambiental ela tenha que ser uma disciplina. Por que eu falo isso? Porque eu tenho um pouco de preocupação, enquanto educadora, enquanto uma pessoa da área ambiental, se a gente coloca como uma disciplina do ensino regular, né, se a gente falar o ensino regular ali, né, de primeiro até na universidade, ensinos mais técnicos, é importante porque a gente pode especificar essa educação ambiental para aquela área de atuação da pessoa, né? Então, sei lá, você vai ser vai fazer um técnico em gastronomia, você vai ter uma educação formal que principalmente dialogue com essa questão gastronômica, mas aí você está falando de um ensino mais profissionalizante, mais técnico. Mas na educação regular, eu não vejo como funcional, como efetivo, você desfragmentar, porque a educação ambiental ela já propõe essa desfragmentação, se a gente for pensar. Então, se a gente propõe ela de forma fragmentada, ela vira só mais uma disciplina onde a gente vai separar ela das outras áreas do conhecimento e vai ser só mais uma caixinha para inserir na cabeça das pessoas ali nesse processo de Lego que a gente constrói, nesse processo de ensino formal, quando ele é um ensino único, né? Quando a gente tem só o formal atuando ali. E então, nesse sentido, como que a gente leva essa educação ambiental para os espaços da educação formal? A gente eu sempre falo que o problema não está no que a gente faz, mas é na forma como a gente faz. E eu acho que o que parece ser um grande desafio para a educação ambiental é justamente a forma como a gente tem proposto. Eu falo a gente, quanto educadores, como sistemas educativos, enfim, como que a gente vem propondo essa educação ambiental. Então, se a gente consegue trabalhar, e aí, por isso que eu falo, né, a gente não, como a Dai trouxe no outro encontro, os professores não têm, de fato, uma estrutura para conseguir fazer essas formações, né, porque você não tem uma remuneração, você tem uma grade de trabalho às vezes, muito atribulada, porque você precisa pegar muitas aulas para ter uma renda melhor, enfim, diversas questões ali, mas propor que esses professores eles também passem por essa experimentação, por essas vivências, e para que ele consiga também inserir essas vivências dentro da sua forma de ensino. Então, às vezes, você pegar uma atividade que seja pequena, assim, sabe? Tipo, não precisa ser muito elaborado. Mais um exemplo, você trabalhar a questão matemática a partir da observação do espaço, porque a gente pensar que falar só da educação ambiental apenas para o olhar para o ambiente natural é muito difícil, porque a gente não constrói uma relação de compreensão do próprio espaço que a gente convive. E se a gente não constrói, a gente não consegue também olhar para esses espaços que são mais distantes. Então, a gente precisa olhar de dentro para fora. Então, a partir da observação desses espaços, pequenos espaços verdes, né, essas pequenas áreas verdes que a gente tem nos centros urbanos, como praça, às vezes a escola tem ali um canteiro, uma árvore, que seja, e usar isso como elementos pedagógicos para diversas áreas, isso é levar o ensino não formal, né, a metodologia, os processos pedagógicos do ensino não formal para dentro do ensino formal, e você conseguir interagir com essas diversas áreas. Então, eu acho que a educação ambiental, ela precisa permanecer dessa forma capilar, né, pelas diferentes áreas, principalmente no ensino regular. Talvez ela precise ter uma sistematização maior ou uma questão mais técnica no ensino, numa graduação, numa pós-graduação, porque você está se direcionando ali num mercado profissional, numa área de pesquisa, mas você já vai ter todo esse entendimento
prévio, essa compreensão e essa educação ambiental que vem ali desde a primeira infância até os maiores. Então, eu entendo que esse seria o processo mais efetivo da educação ambiental. Ô, Ariane, então só para confirmar, não, na tua visão, do jeito que a gente pode fazer já atualmente, não precisaria de uma disciplina, né? E a gente poderia, por exemplo, fazer a capacitação de professores, porque já tem um projeto assim no Sintec, em parceria com o projeto Ecossistemas Costeiros, chama Adote uma Escola. E as unidades de conservação entram em contato com as escolas do entorno e fazem atividades com os alunos dessas escolas na própria unidade de conservação, utilizando a natureza como sala de aula. Então, mas não se cria uma disciplina nova. Você já fala com os professores das disciplinas tradicionais. E a tua ideia é por aí, assim, seria capacitar os professores para eles abordarem as temáticas com os alunos. Perfeito. Exatamente. Que orgulho. Então a gente está consegue inserir dentro. É você inserir na sua área de atuação, né? Você não precisa se modificar, mas entender a transversalidade disso e como as questões ambientais elas atravessam todas as áreas, né? Então não é algo que se dissocia. Química ambiental, física para o meio ambiente, por aí vai, né? Legal. Obrigado, viu? Adorei. Eu sou biólogo de formação, mas sou um entusiasta de transdisciplinaridade e principalmente da capacitação dos professores para conseguirem trabalhar meio ambiente em todas as áreas, inclusive matemática, inglês, português, coisas que parecem que não tem relação, mas tem, tudo tem, né? Obrigado mesmo, viu, pela tua resposta. Valeu, gente. Só vou passar a lista de inscrição e o nosso próximo inscrito é o Silas, então eu passo a palavra para ele. A minha pergunta é bem simples, na verdade, é mais uma curiosidade do que uma pergunta geral sobre o tema ou diretamente relacionada sobre o tema, mas não foge muito. Em algum momento na apresentação, você apresentou o slide em que tinha 3 sistemas. Isso. O sistema planetário, o sistema Terra e o sistema corpo humano. Não sei se tem um nome específico para esse sistema. Deve ter, mas eu desconheço. E aí você falou que eles são funcionais. Mas a minha pergunta é, funcional em que sentido? Né? Porque, assim, funcional pode ser muita coisa, né? E aí, Sim. Na minha cabeça, o que será que ela quis dizer com funcional? Quando eu falo do sistema funcional, dos sistemas naturais, é porque eles funcionam a partir da sua própria organização. Eles são funcionais nesse sentido. Ele é um sistema interrelacionado, né? Você tem diversos fatores que estão interagindo e garante que esse sistema ele funcione desde do seu ciclo, né? Todo o sistema ele tem um seu ciclo. Então, ele vai funcionar dentro desse ciclo como um todo e de forma autônoma, né? Na verdade, eu vou colocar a sua funcionalidade de forma autônoma. Então, a gente tem esses sistemas funcionando ali. Você tem um sistema humano, por exemplo, que a gente fala do sistema do corpo humano, né? O sistema biológico, o sistema físico, enfim, que ele vai funcionar a partir das suas próprias organizações. É claro que a gente pensar hoje, né, com inúmeras doenças, fatores físicos, químicos e biológicos que a gente acaba interferindo nesse próprio sistema, assim como no sistema ambiental, né? A gente interfere e quando a gente interfere e fala, por exemplo, das degradações ambientais, a gente construiu novos sistemas, né? A gente tem um sistema industrial, a gente tem um sistema urbano, a gente tem diversos outros tipos de sistemas que eles funcionam a partir de uma lógica dessa elaboração desse sistema, e alguns momentos eles não vão ser funcionais. Por exemplo, a gente pensar a questão dos sistemas urbanos, como vem se desenvolvendo de forma não tão bem organizada, né? Se a gente pensar em todos os reflexos ambientais aí que a gente vai falar de saneamento, de questões de poluição do ar, poluição sonora, a gente tem um sistema ali que já não está mais funcionando, né? A gente, quando a gente coloca esse sistema dentro de um sistema já existente, né? Quando a gente traz esse sistema urbano
para um sistema natural, a gente interfere, então, a curto ou a longo prazo, em algum momento, esse sistema ele não vai ser mais funcional, ele não está funcionando ali dentro da sua dinâmica natural e lógica, né? Porque aí você vai ter diversos impactos que vai gerar, por exemplo, a morte de organismo, né? A morte humana, a morte de outras espécies, enfim. Então, eu trago no funcional mais nesse sentido, né? Ele funciona, ele tem uma dinâmica ali que está funcionando naquele sistema. Não sei se eu respondi a sua pergunta, se era exatamente isso. Calma aí. Parcialmente, mas eu vou deixar para complementar a pergunta depois. Tudo bem? Tá bom. Tá bom. Perfeito. Eu passo a palavra agora para o Luca. Opa, legal. Queria comentar duas coisinhas. A primeira é que, cara, eu achei muito legal essa horta com as formas geométricas, assim. E eu vou propor, porque a gente está construindo agora no Centec, né, um circuito da compostagem, né, que ele vai ter algumas leiras de compostagem, né, com coleta de chorume e tal, minhocário, e aí vai ter uma horta e um pomar com espécies nativas, né, além de caixinha de abelha, uma oficina para as escolas agendarem a gente fazer oficinas para montar mini composteiras, né. Então o pessoal levaria garrafa PET e voltaria com uma mini composteirinha. E eu acho que essa ideia das formas geométricas na horta pode ser um gancho para convidar até para a exposição de matemática que a gente tem lá no parque, né? Então, valeu pela ideia. Vou propor ver se a gente desenvolve isso. E aí eu queria comentar que eu achei muito interessante. Tem uma terceira coisa, só para confirmar se a Maria da Glória que você citou, eu não sei se você falou que era da Glória, eu sei que você falou que era Gon, se é esse Maria da Glória Marcondes. Não, é Glória Gon. Eu vou escrever aqui no chat. Beleza, ainda bem que eu perguntei. E aí eu ia comentar que eu achei muito interessante essa coisa de essa adaptação necessária para quando você vai discutir conscientização sobre consumo com populações que têm nível de consumo variado, né? Porque essa é uma coisa que eu acho que fica em algum... Enfim, não sei como é que é no ensino, né? Mas muita coisa que eu vejo em rede social, na internet e tal, o pessoal ignora completamente essas diferenças, né? Então você não pode ter um script rígido, né? E chegar e aplicar em qualquer contexto, né? É um desafio a mais, né, para quem vai fazer isso, né? Mas eu achei muito interessante. Isso me lembrou até uma coisa sobre a diferença entre os países, né? Porque os países desenvolvidos aí, né, que são muito industrializados, sempre tem essa carga de que a consciência ambiental tem que ser nos países que ainda tem alguma coisa para preservar, né? E em geral são os países não industrializados, né? Ou pouco industrializados. Então, eu percebo que isso aparece muito como um mecanismo para frear o desenvolvimento econômico de países que não são os grandes emissores aí de gás carbônico e tal, enquanto eles estão lá, segue a vida, né? Se aparecer uma tecnologia que reduz um pouco e não for tão cara, aí eles vão implementando com prazo de 50 anos aí, né? E tem essa pressão para assim, os países que já não tem muita indústria, eles que têm que segurar o processo de industrialização, assim. Então,
Eu sei que você falou de outra coisa, né, de outro aspecto, mas me veio à mente isso. E aí, só compartilhando uma dúvida do meu colega Ailton, que ele tá aqui, mas ele está fazendo outras coisas, porque a gente está com um projetinho também de ciência móvel, né, que a gente vai levar algumas atrações de ciência para trabalhar nas escolas, né, seria, sei lá, um dia inteiro, ou um período, né. E aí ele perguntou o que seria interessante a gente levar para as escolas para a educação ambiental. Porque, enfim, uma coisa é o pessoal ir no Cientec, que é uma unidade de conservação, né? Só ir para lá já é uma baita experiência, né? Mas o que você acha que seria interessante para a gente levar para as escolas, assim? Que tipo de conteúdo, que tipo de material? Olha, eu entendo que partindo assim do que vocês já trabalham dentro do parque, se puder levar, assim, como a gente fala, não dá para levar o parque para dentro da escola, mas se puder levar elementos que traga essa identidade do parque, esse entendimento do parque, e aí eu volto àquela questão, né? A educação ambiental e se a gente pensar que vocês estão trabalhando numa instituição que ela tem uma proposição do ensino não formal e estão levando para um espaço formal, ele precisa levar essa ideia, né? Ele não pode se adaptar ao espaço formal. Na verdade, ele tem que ser uma proposta nova. Então, eu penso que, principalmente se você fala de ensino fundamental, 1 e 2, eu sempre penso em elementos que não seja expositivo. Para essas idades, coisas que são muito expositivas, que é só o ver, para essas crianças que são super hiperativas, que estão num processo de construção mesmo, muito dinâmico, muito acelerado, muito. É importante levar, eu sempre falo, né? Coisas que eles possam aprender com as mãos, assim, né? Esses elementos que possam ser. Que dialogue com as diferentes áreas do ensino, né? Da maior forma, sei lá, da área da matemática, da área da física, da química, das ciências, enfim, e que possa ser palpável, né? Que a criança ela consiga interagir com essas propostas para experimentar mesmo, né? Porque se for uma coisa só expositiva, ela entra no que ela já está tendo no dia a dia de sala de aula, de lição, de conteúdo ali, mas que elas possam, sabe? Eu falo que uma experiência a gente trouxe para o ano de 2019, nas férias, a gente sempre faz umas atividades no SESC de especial de férias. E a gente trouxe o pessoal do Brinca Ciência, que é essa exposição muito parecida com a Estação Ciências da USP, né? Para dentro do SESC. E como que foi essa interação das crianças, né? Não só das crianças, né? Dos pais, dos adultos que estavam sozinhos mesmo, não se acanhou em estar ali no meio dos jovens, das crianças, para brincar, para experimentar. Então, ter aquele, principalmente aquele do choque, que arrepia o cabelo, do canhão de fumaça, daquelas espécies que são conservadas no ambar, né? Então, diversas atividades, assim, né? Que a gente vai colocando a criança para interagir, para tocar, para experimentar, para perceber e que dialogue com aquilo que tem. E aí é importante também ver a idade, né, das crianças que vocês estão propondo, entender qual que é os conteúdos que estão sendo trabalhados e como que vocês podem colaborar com esse conteúdo de outra forma que não essa perspectiva mais sistematizada do ensino, né? Que seja essa experimentação, mas que dialogue aquilo que elas já estão aprendendo, para que elas consigam fazer essa ligação, essa transversalidade dos conteúdos. Muito legal. O próximo inscrito sou eu, então eu vou emendar a minha fala. Eu achei muito interessante essa visão que você trouxe, né, justamente da educação não formal e da educação formal, né, no âmbito da educação ambiental. É muito complicado a gente pensar, né, na educação, pelo menos eu acho, pensar na educação não formal no ambiente formal. Então,
vendo aquela horta que você mostrou, há uma possibilidade disso ser feito, né? Dentro de um ambiente formal, de educação formal, a gente consegue levar uma forma de educação não formal. E aí eu acabo pensando, quando a gente fala nisso, né, por exemplo, no Parque Sintec, em diversos museus, como você mostrou, sempre tem essa preocupação, né, de como a gente vai expor um objeto ou algum tema, só que a gente não vai expor isso de uma maneira formal. A gente não pode explicar o que é o objeto, a gente tem que explicar aquela coisa pelo objeto, né? Então, a gente vai explicar, sei lá, educação ambiental pela trilha, não falando, olha, ali é uma árvore, então tá tudo certo. Mas sim a criança indo lá, a pessoa indo lá. E eu acho isso uma questão muito, muito significativa para mim, né? Acho que marca bem o que são essa educação formal, essa educação não formal. E o meu ponto justamente é bem em adição a isso que o Luca e você veio comentando. É interessante, com certeza, levar isso para um ambiente formal e pensar em como pode ser feito da melhor forma. Só que isso, ao meu ver, eu acho que não substitui também essa criança ir a esse ambiente, né? Essa criança ou essa pessoa sair do ambiente formal e visitar esses outros lugares, né? Então, a minha primeira pergunta é justamente isso, né? Acho que os dois movimentos, eles são importantes para serem feitos, né? E eu vou finalizar aqui, depois eu retomo um outro tema. Tá bom. De fato, uma forma não substitui a outra, né? É claro que quanto mais a gente puder também ver as possibilidades educativas, olhar para diferentes espaços com essas possibilidades educativas e que traz essa vivência, essa existência e não só das crianças, né? Nossa, também é importante. Mas quando a gente fala de diferentes obstáculos estruturais e sociais ali que impede, a gente vai buscando possibilidades. Então, levar essa educação não formal, ela é complementar e uma possibilidade. Então, ela é complementar porque a gente também entende que ela pode ali ser uma ferramenta pedagógica dentro daquela instituição de ensino, mas que também ela é uma possibilidade nessas diferentes formas de impossibilidade, né, de estar nesses espaços. Tem escolas que são muito distantes de um parque e não tem recurso, não tem condições, enfim. Então a gente constrói essas possibilidades que não são excludentes e não são substituíveis, mas elas são possibilidades e são complementares. Perfeito, obrigado. Dando sequência, o próximo inscrito é o Silas. Eu passo a palavra para ele. Então, retomando a questão anterior, você acabou explicando o que você quis dizer com funcional, mas uma coisa que me vem à cabeça é que quando a gente pega um sistema, né, seja o sistema Terra, seja o sistema, né, o organismo, o corpo humano, ou o sistema planetário, a gente percebe que quando nós seres humanos, intervimos nele, o funcional ganha uma qualidade a mais, que é a intenção, né? Ou seja, a gente pode pegar o sistema hidrológico e dar a intenção de gerar energia elétrica, assim como o sistema eólico, né? O sistema dos ventos, ou um sistema de armazenamento de minério, não sei como se chama isso, mas enfim, e criar, né, mineração, enfim, todo um processo e dar uma intenção a ele. Ou seja, nós, em algum sentido, somos uma interferência em sistemas em geral, né? Desde sistemas biológicos a sistemas geológicos, né? Não sei se a gente ainda alcançou, mesmo eu acho que em sistema planetário lançando satélites. Claro que em cada um dos casos a nossa influência varia, né? Muito provavelmente a gente consiga influir pouco na Lua ou em Marte, mas consegue influir, por exemplo, nos rios. Então, qual é o sentido que ganha a funcionalidade com a intervenção humana, né? Com a intervenção tecnológica humana? É isso que eu acho que seria interessante, né? Porque assim, a natureza,
né? Os sistemas eles já têm uma funcionalidade, eles já têm uma dinâmica. Mas aí quando vem a intervenção humana, o que isso se torna, né? O que vem daí, né? O que você comentaria a partir desses dois fatores, né? Um sistema com ou sem intervenção humana, qual o impacto da intervenção humana, enfim. Não sei se minha pergunta ficou clara, mas é nesse sentido. Sim. Sim, eu entendo porque, na verdade, a gente pensa que você tem um sistema natural, que ele é feito por uma dinâmica ali natural, né, que você tem a formação do sistema solar, a formação do sistema Terra, a formação, né, e a evolução do sistema humano e do sistema de outros diversos animais e de outras diversas espécies. Quando a gente traz essa questão das nossas interferências, toda a espécie, todo o ambiente, todo o sistema, ele tem o seu processo de mudança e de transformação natural em escalas diferentes. E quando a gente tem a interferência humana, a gente vai gerar interferência, que ela vai ter consequências a curtos, médios e longo prazo. Então, a gente tem um sistema criado, um novo sistema ali interagindo com outro sistema, porque esses sistemas, eles também, se a gente pensar em recortes, né, porque quando eu mostro aquelas 3 imagens, eu estou falando de recortes, porque um sistema está inserido no outro, e tem outros diversos sistemas ali interagindo. É como você pegar um bioma de Mata Atlântica no momento que ele está tendo a sua transição para o bioma de Cerrado, que é o caso do estado de São Paulo, que a gente hoje não vê esse fenômeno de transição, né, desses sistemas, porque está tudo degradado, né, esse espaço de transição que é principalmente no interior de São Paulo, hoje a gente só vê soja e cana. Então, ele tem funcionalidade, ele funciona a partir da sua lógica e para o seu objetivo, esse sistema criado, ele funciona, mas se a gente pensar esse sistema a partir dos sistemas ambientais, naturais, e a gente pensar em nós dentro desse sistema, e nós enquanto humanos, e na nossa evolução mais complexa aí, que a gente interage simultaneamente com esses dois sistemas, esse sistema que nós mesmos criamos e com esse sistema da qual nós nascemos nele, fazemos parte, a gente vai ter, se a gente fizer recortes, a gente vai perceber que aonde esse sistema ele deixa de ser funcional. Todo sistema ele é construído, ele é funcional até dado momento ou para algum objetivo. Mas quando a gente está falando da educação ambiental e dessa interação desses sistemas, quando a gente fala das nossas interferências, que pode ser a curto, longo ou médio prazo, no sistema natural, vai chegar um momento que ele não vai ter funcionalidade. E aí a gente pode olhar, por exemplo, para as consequências dos grandes desastres ambientais, das poluições atmosféricas, enfim, que vem gerando diversas consequências que trazem retornos negativos para nós mesmos, para a nossa própria existência. Então, isso, quando a gente olha numa perspectiva ambiental, a gente fala que esse sistema ele começa a perder a sua funcionalidade. Porque se nós construímos outros sistemas para a nossa própria evolução, para o nosso próprio bem-estar, para o nosso, enfim, por diversos motivos, a partir do momento que ele começa a retornar de forma negativa e para outros espaços também, para outros sistemas, né, que a gente pensar na extinção de espécies animais, vegetais, enfim, na poluição de recursos hídricos. Então, você mesmo colocou a questão da gente pensar nessa interferência nos rios, mas a gente depende desse recurso como fonte energética para sobrevivência de diferentes formas, até para mobilidade, né? A gente tem aí os transportes marítimos. Então, se você pensar nisso e começa a ter esse retorno, então você começa a perder a funcionalidade desse sistema, né? Esse ponto, essa chavinha onde esses sistemas estão interagindo, eles começam a perder a sua funcionalidade. Mas um sistema natural, um sistema antrópico, né? Ou sistema urbano, como a gente fala, o sistema industrial, enfim, ele tem as suas funcionalidades até certo ponto, né? E se a gente fizer recorte, por exemplo, pensar do ponto de vista social, a gente vive num sistema capitalista que ele é funcional para quem tem capital, para quem não tem capital, ele não é funcional. Então, também a gente precisa olhar para essa perspectiva, né? De para quem ele é funcional e para quê. Certo. Não sei se eu respondi dessa vez agora. Sim, respondeu. É que eu posso fazer um comentário? Não sei, é que eu não estou inscrito. Claro. É que toda vez que eu penso em funcionalidade, eu penso em intencionalidade.
mas a natureza não tem intenção. Intenção é uma qualidade humana, das culturas humanas, né? Então, para mim, ficou meio esquisito pensar em funcionalidade sem intenção, né? Como assim? O rio corre porque ele corre, né? Sim, tudo bem. Corre para gerar energia elétrica, sabe? Mas talvez seja mais um vício de entendimento. Talvez eu precise entender novas coisas, compreender novas coisas. Acho que Ele, esse espaço ele não tem uma intencionalidade racional como a gente pensa, né? Mas o rio, ele tem um motivo porque ele corre, qual é a direção que ele corre, porque que ele deságua no oceano, isso interfere em toda a dinâmica desse sistema. Ele tem uma intencionalidade, né? Se a gente pensar que o rio simplesmente existir, ele não seria rio, ele seria uma lagoa, ou seria um lago, que teria outra funcionalidade naquele sistema, outra dinâmica, isso interfere, né? Porque o relevo, a umidade, a temperatura, enfim, tudo isso vai interferir na dinâmica daquele sistema que está ali interagindo. Então, ele não tem uma intencionalidade que é essa intencionalidade que nós racionalizamos quando nós temos intenção de algo. Mas pensar a funcionalidade, talvez fora desse entendimento da racionalidade, mais funcional, porque ele funciona dentro de uma dinâmica, e essa dinâmica é favorável para que esses diversos elementos que estão interagindo, eles consigam viver, sobreviver, interagir e ter o seu ciclo, a sua dinâmica ali acontecendo de forma complementar e colaborativa, enfim, isso é funcional dentro daquele sistema, né? Porque ele não está trazendo problemas para o sistema. E a gente tem, né, processos na natureza que são processos naturais. Por exemplo, tempestades que abrem uma clareira, ela tem um sistema ali, você tem um sistema florestal que vai ter uma interferência ali, uma interferência natural, que não tem uma intencionalidade, mas ela vai gerar outros microsistemas ali, né? Porque aí você vai ter uma mata primária, que é outro tipo de vegetação e que vai se desenvolver ali, e essa não é uma intencionalidade racionalizada, mas ele é funcional para aquele sistema, para a funcionalidade daqueles organismos que estão ali interagindo naquele sistema. Então, eu penso que a funcionalidade ela não precisa necessariamente se ligar apenas a esse campo da racionalidade, do que nós, né, racionalizamos enquanto pessoas com esse sistema cognitivo cerebral, enfim. Certo. Eu vou passar a palavra para o Luca agora, sobre uma divulgação que vai em junção ao tema. Então, eu passo a palavra para ele. Opa, ó, deixa eu compartilhar aqui, ó. Cadê? Ó, só compartilhar aqui, o Donovan pediu para a gente mostrar, é um evento que vai ocorrer agora na sequência, né, às 7 horas, com o tema Alimentação Humana e Saúde Ambiental, suas escolhas e o impacto gerado. Ele vai estar sendo transmitido aí nesse perfil de Instagram, que eu estou mandei o link aqui agora no chat, e para quem estiver assistindo no futuro, eu imagino que vai ficar gravado nesse perfil, então a gente vai deixar na descrição do vídeo no YouTube, para quem quiser tentar assistir. Beleza? Luca, posso só complementar? Claro. Vou te pedir, por favor, para também divulgar o link do Linktree, do Programa de Embaixadores de Saúde Planetária. Gente, esse é um programa do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, a USP, mas ele também ele é para todas as pessoas do Brasil. Então, participam desse programa pessoas de graduação e pós-graduação, enfim, com algum vínculo universitário, professores de universidade, mas são... obrigado, você já está mostrando. São pessoas de todo o Brasil ligados à academia, de alguma forma, de diversas universidades, né? E o intuito é a gente conseguir levar os conceitos de saúde planetária para o público geral, né? Então, para todos nós embaixadores, eu faço parte desse programa, é muito importante a gente conseguir fazer isso. E uma das palestrantes, ela faz parte do programa de embaixadores, né? Então, assim, com grande honra que eu convido todo mundo a fazer parte. A minha colega é a Caroline Ortolan, e ela vai estar lá também com uma outra fera, que é a Astrid Pfeiffer, e elas vão estar falando sobre alimentação humana
e saúde ambiental, que eu acho que tem tudo a ver conosco aqui, e elas também vão falar das suas escolhas e o impacto gerado, né? Então a gente espera vocês lá hoje às 19 horas, tá bom? Obrigado mesmo pela abertura aí de divulgação. Valeu mesmo. Nós. Bom, dando sequência, eu estou inscrito também, então eu vou emendar a fala. A minha fala, ela surgiu quando você apresentou para a gente essa ideia de sistemas, né? E acho que um dos mitos que você comentou é um mito que, quando eu acabo pensando às vezes em educação ambiental, eu sempre caio, né? De pensar essa educação ambiental para as crianças. Inclusive, ontem eu estava discutindo com a Maria Júlia, que também está na reunião, sobre hortas comunitárias, né? Como que a implementação de uma horta comunitária, ela pode fazer um bem muito grande para esse bairro, né? Como que isso pode levar com ela uma educação ambiental, como isso pode transformar a vivência desse bairro, né? Nos quesitos de agroecologia, nos quesitos de ter um ambiente para aquelas pessoas aprenderem um pouco sobre isso, e aí a gente aborda, né, com pessoas de todas as faixas etárias. E aí, conforme o Silas estava falando também dessa tecnologia, desse aumento da humanificação das coisas, né, a gente chegou ontem na discussão sobre essas hortas verticais e as pink farms, como que a gente tem transformado esses ambientes, como a gente tem capitalizado esses ambientes, né, tanto de uma horta, por exemplo, e como isso faz com que a gente perca um pouco dessa educação ambiental, dessa cultura ambiental. E aí, conforme vocês foram falando, isso foi vindo à tona, né? A minha pergunta inicial era justamente essas hortas comunitárias como uma forma de educação ambiental. E aí, com o Silas falando isso, veio isso na memória. Então, acho que é uma pergunta barra comentário sobre essa capitalização cada vez mais das coisas, né? E aí mostra esses sistemas que ele tem uma funcionalidade dentro de um mundo capitalista, só que quando a gente para analisar dentro de uma educação ambiental, essa funcionalidade cai por terra, né? Ao meu ver, uma horta comunitária é muito mais eficaz quando a gente fala de educação ambiental do que uma pink farm, do que uma horta vertical sem muito contato com a população, né? É isso mesmo. Eu sempre vejo que a gente tem essa grande tendência, né, de colocar sempre sobre a perspectiva humana, né, essa perspectiva mais antropocêntrica, e aí a gente, e aí reforçando que a resposta que eu trouxe, assim, não é uma verdade, né, não é uma verdade, é uma forma como eu penso e reflito sobre essas questões, que é o que o Silas traz, que a gente tem essa tendência de colocar esse entendimento e a partir da perspectiva dos interesses antrópicos, né? Então, quando a gente pensa dessa perspectiva antropocêntrica, né? Então, a gente ter essa intencionalidade ou ter essa funcionalidade quando a gente olha funcionalidade só para nós e não para o todo. E isso é um dos grandes questionamentos que eu sempre faço para muitas definições, né, sobre educação ambiental, que é muito na perspectiva do vamos educar para conservar a natureza, para a qualidade de vida, mas essa qualidade de vida está direcionada à nossa qualidade de vida e não à qualidade de vida do sistema como um todo, né, de todas as formas de vida. Então, enquanto for funcional para o ser humano, esses processos de degradação, eles vão ocorrendo. Eles vão deixar de ocorrer quando isso, de fato, for totalmente disfuncional, né? Porque hoje a gente vai sofrendo diversos impactos, diversos problemas por conta da degradação ambiental, escassez de recursos, enfim, proliferação de doenças, diversas questões que permeiam ali a degradação, que está ali como consequência da degradação ambiental, de diferentes formas. Mas você tem, e aí isso também é uma discussão mais prolongada, que é a gente falar, por exemplo, sobre o racismo ambiental, que é quem paga essa conta. Então, os maiores afetados pelas problemáticas ambientais acaba sendo grupos muito específicos em regiões muito específicas. Então, como a gente passou ali
não vou lembrar agora o ano, acho que foi 2014, não, se eu não me engano, que a gente passou pela aquela grande escassez, né, pela racionalização da água, enfim, né, por conta da escassez dos sistemas de abastecimento. E aí você vê que a indústria, a agricultura e as áreas nobres, né, as áreas mais classe média, elas não tiveram tanto impacto como, por exemplo, as regiões mais periféricas, muitos bairros, né, do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, que ficava sem água quase que 24 horas, né? Você tinha a abertura, a liberação desse recurso a cada 2 dias, a cada um dia. Então isso também é uma questão, né? É funcional para quem e até que ponto. Então a gente também precisa desracionalizar um pouco e entender que o mundo não funciona somente a partir da perspectiva humana, né? E que nós somos só um elemento, e se a gente pensar de forma bem racional, se o ser humano foi extinto, esse sistema ele consegue se adaptar ou se reelaborar a partir de um processo evolutivo aí que a natureza sofre passa, né? Naturalmente, os sistemas que a gente degradou, que nós interferimos, ele não volta a ser o que é, e isso seria um processo muito longo, mas ele vai se elaborar a partir disso e ter os seus processos evolutivos aí, como a gente sabe que a natureza já sofreu ao longo de muitos bilhares de anos, e sistemas, né, que eram florestas virou deserto, desertos que viraram florestas, enfim, a gente também tem esse processo natural, né? Também não dizer que toda mudança é só por conta da mudança antrópica, é que a gente vem interferindo numa larga escala, né? Mas a gente precisa também desracionalizar isso e entender que esse sistema ele não funciona pro homem, né? Ele funciona para ele e a gente faz parte dele, é a gente que está modificando para que seja funcional para nós. Sim, é exatamente isso que eu estava pensando também. Agradeço muito. E nós não temos mais inscritos. Também chegamos um pouquinho do teto da nossa reunião. Então, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, se inscrever, fiquem à vontade. Caso contrário, a gente vai encaminhando para as considerações finais. Eu gostaria de falar. Claro, à vontade. Boa noite a todos, a todas. Eu me chamo Silney, moro aqui em Poranga, no Vale do Ribeira, e gostaria de parabenizar a Ariane pela aula, porque eu me senti numa sala de aula, porque eu estou fazendo lá na UFPR a educação do campo, e a fala dela veio, assim, passou um filme pela minha cabeça, tudo que eu estudei no ano de 2019. Eu também entendo que essa educação ambiental é um desafio constante. E o que me marcou muito assim na fala dela foi a questão da lei, porque aqui onde eu moro tem essa concepção que tem que punir, punindo você está educando, e eu acredito que é o contrário. Só que, infelizmente, educar é um processo que leva muito tempo, exige paciência, e nem sempre as pessoas têm paciência, porque num mundo corrido como é hoje, capitalista, todo mundo quer as coisas para ontem, então é mais fácil punir. Eu sou monitor ambiental, eu trabalho aqui atuando em cavernas e cachoeira, e lendo bastante sobre isso, tentando entender melhor a concepção da educação ambiental, eu desenvolvo aqui na minha comunidade, mesmo que timidamente, mas uma ação voluntária de levar morador local para conhecer os atrativos naturais que temos aqui. Porque eu acredito que a partir do momento que as pessoas cheguem numa cachoeira, num rio, no mirante, numa caverna, e consiga contemplar, mas entendendo que faz parte do contexto, a educação ambiental começa a crescer a partir daí. Também
Concordo que você não precisa conscientizar as pessoas, porque as pessoas já têm essa visão. Às vezes tem tudo que joga contra, né? Mas a partir do momento que a pessoa se sentiu parte do sistema, eu acredito que tende a melhorar. Então é isso. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz e foi muito boa essa fala hoje. Que bom, a gente que Obrigada, agradece a Cirnei. presença. O Cirnei, ele é educador aqui, que também é educador ambiental, né? A gente fala monitor, mas os monitores aqui do Vale do Ribeira, eles são educadores ambientais, e ele trabalha só num lugar muito chato de conhecer, que é o Parque do Petar, né? Das cavernas, com cachoeiras horríveis, assim, né? Então, ele vive num ambiente super estressante, assim, né? Inclusive, as fotos, grande parte, né? A foto da Casa Barriada foi numa atividade que eu estive lá, na comunidade que o Cinei faz parte, e o Rio de Poranga também, aqueles dois rios que se encontram ali, que foi também uma ideia de colocar aqueles dois rios como uma forma de brincar ali com a educação formal e não formal, ali se conectando, se encontrando. E foi lá nessa região também que eles fazem um trabalho bastante incrível nessa área de educação ambiental. E que não é, eles não falam que são educadores ambientais, mas o que eles fazem ali no cotidiano deles é serem educadores ambientais. Bem legal. O... Pessoal, acho que eu pararia de gravar aqui, né? O... Mas valeu, cara. É muito bom. Obrigado para todo mundo que veio, a Ariane, a Daiane também, que fez uma bela apresentação na última atividade. Enfim, agora nosso projeto ele vai entrar num recessinho, né? A gente vai terminar de organizar umas coisas em julho e a gente vai voltar em agosto num formato diferente aí. Então, se você está acompanhando aí pelo YouTube também e está estranhando que não está tendo mais reuniões, é isso. A gente vai voltar em agosto num formato diferente. Acho que só para encerrar, a Ariane gostaria de fazer alguma fala para finalizar? Na verdade, só agradecer mesmo o convite de vocês, a participação de todos que estiveram aqui. Agradecer esse convite. Eu acho que é uma experiência importante também para a gente estar dialogando com outros grupos educativos, né? A gente tem os nossos grupos educativos, a gente tem os nossos grupos familiares, grupos de amigos, enfim, mas é importante quando a gente consegue construir esses espaços também para trocar e ver pessoas e ouvir pessoas que têm outras vivências e outras perspectivas, e a partir daqui a gente já sai reformulando tudo que eu falei, né? Por isso que eu falo que a minha apresentação ela não é dada, ela é proposta para uma reflexão, e a partir das nossas discussões a gente vai mudando, e eu acho que se eu fizesse essa apresentação amanhã eu já mudaria muita coisa, assim, pensando e refletindo a partir da nossa conversa. Então, quero agradecer muito o espaço, o convite, e que volte logo, né? Esse recesso. Agradeço muito a apresentação, agradeço a todos que participaram, a todos que estão assistindo depois, e é isso. Muito obrigado, gente.